A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 12, 12ª lição da nossa escola bíblica dominical, e o tema é lindo: Jesus, o homem perfeito, o verbo que se fez carne, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. 22 de março de 2020, texto aula está em Lucas 2:52, que fala da infância de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E a nossa verdade prática declara verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas, como eu disse, né? João capítulo 1, versículo 14, e o verbo, Deus, se fez carne, homem, né? Então é a encarnação, 100% Deus, 100% homem. O verbo se fez carne, graças a Deus. Vamos pensar um pouco sobre essa passagem da infância de Jesus, que você encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O nosso textual, o contexto dele está entre os versículos 39 a 52. Lembrando que o versículo 40 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Veja que é bem simétrica ao nosso textuário, que diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, o versículo de número 40 e o versículo 52 são simétricos, estão em simetria. Esses 14 versículos, então, descrevem muito brevemente, muito efemeramente, a infância do Senhor Jesus. Não existe nenhuma narrativa extensa sobre a infância de Jesus nos evangelhos. E não há outra fonte digna de confiança e merecedora de crédito quando se refere à infância de Jesus. Existem os chamados evangelhos apócrifos, né? O evangelho da infância de Jesus, que é um manuscrito árabe, mas é apócrifo, né? Ali tem muita historinha que não é verdadeira, são lorotas, literalmente, né? Os primeiros anos da vida de Jesus foram tão normais que as pessoas que viram crescer ficaram surpresas com o fato de que ele pudesse ensinar com a autoridade de Deus. A gente pode ler isso aí então em Lucas capítulo 2, aqui em Lucas 2, versículo 46, diz assim, olha que interessante, ó. Disse então Maria: a minha alma engrandece, capítulo 2, estava lendo o Lucas 1, capítulo 2, versículo 46, diz assim: e aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se de que disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e tua mãe estávamos ansiosos e te procurávamos. Então, você percebe que o crescimento do Senhor Jesus, ele foi muito assim, natural de uma criança, né? Provavelmente foi na sinagoga, foi aprender, como os judeus da época de Jesus todos eram alfabetizados, claro que alguns iam para as escolas rabínicas para estudar a lei, né? Então esses eram os considerados os estudiosos da lei mosaica, mas de modo geral as pessoas sabiam ler, né? Até porque para a criança fazer o bar mitzvah ele precisa ler a Torá, né? Precisa ler a Bíblia. Em meados do século II depois de Cristo, histórias imaginativas começaram a ser escritas sobre a infância de Jesus, afirmando que ele tinha poderes sobrenaturais. Por exemplo, a infância de Jesus segundo Tomé: ele forma passarinhos de barro e os traz à vida. Então isso é uma história muito conhecida, mas isso aí é apócrifo. A Bíblia não fala nada disso aí não. Então não sabemos muito sobre a infância de Jesus. Entretanto, fica claro, de acordo com os evangelhos, que os pais, irmãos e irmãs de Jesus eram muito conhecidos
na cidade de Nazaré. E isso nós sabemos porque aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 54, fala sobre isso, olha. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde veio a esse sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Então, você vê que os judeus realmente ficavam assim bastante admirados, né? Então, sem dúvida, o que a gente percebe com esses chamados evangelhos apócrifos, ou evangelhos da infância de Jesus, sem dúvida, são material espúrios, não é material acolhido pela igreja. Bom, sem dúvida, esses versículos que falam de Jesus, as duas naturezas de Jesus, condenam o docetismo, a heresia que fazia da humanidade de Jesus o ato de um mero fantasma, e não a de um homem autêntico, que precisasse crescer, aprender, amadurecer como todos os homens devem. Teólogos têm se mostrado confusos quanto à precisão do relacionamento entre a humanidade de Jesus e a sua divindade. Tudo o que podemos dizer com certeza é que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como ser humano, descendente de Adão, nasceu e viveu uma vida humana normal. Teve fome, chorou, cansou, exaustão física, conheceu a rejeição e o sofrimento. Então nós temos muitas informações que mostram, que apontam para a humanidade de Jesus. Bom, os documentos extras bíblicos que tentam descrever esse lapso de tempo na infância do Senhor Jesus são todos posteriores aos evangelhos, que é uma tentativa de ocupar a lacuna que o evangelho deixou, né? Por falta de material sobre a infância de Jesus, muitos são as especulações sobre ela, não contribuindo em nada para o nosso conhecimento sobre o Senhor e a história do mesmo. É importante ressaltar a intenção do evangelista em destacar a infância de Jesus. Ao analisarmos o contexto da passagem que envolve a infância e a adolescência do Senhor, vemos que Lucas não tem o objetivo de descrever a infância dele, num sentido biográfico, histórico-biográfico. E claro que há dados biográficos no conteúdo, nos evangelhos, mas os evangelhos não são relatos preponderantemente biográficos e não apresentam uma preocupação cronológica com a estruturação da narrativa. O Evangelho de Lucas, então, narra tudo o que sabemos sobre a infância e sobre a adolescência de Jesus. O objetivo do Evangelho narrar é apresentar a paternidade divina de nosso Senhor, pois ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. A narrativa de Lucas está presente no anúncio do arcanjo Gabriel a Maria sobre o nascimento de Jesus, conforme Lucas 1, 26 a 38, a história do nascimento de Jesus e a presença dos anjos juntamente com os pastores de Belém, Lucas 2, 1 e 20. Nosso Senhor foi uma criança comum, crescendo e desenvolvendo-se como qualquer criança da antiga região onde ele morava, na antiga província da Judéia. O Evangelho de Lucas destaca a humanidade do Senhor Jesus desde a tenridade. A apresentação do menino do Senhor no templo, né? A apresentação do Senhor. E a única história do texto bíblico sobre Jesus na adolescência, Lucas 2, 41 e 52. Portanto, a narrativa do nascimento de Jesus está alocada no Evangelho de Lucas, como uma introdução de quem é a pessoa do amigo nazareno, destacando sua paternidade divina e suas características, então, humanas. Então, como a Bíblia não é um órgão, ou um livro, ou um material biográfico, simplesmente, então ela não se preocupou com isso. Não era relevante, então, o estudo além do que foi revelado. Nós temos, então, a seguir, o nosso
primeiro item, que vai falar sobre Jesus, o verdadeiro Deus. E aí entra na cristologia. Nós professamos que o Senhor Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O Verbo que se fez carne. Essa ideia está explícita aqui quando Paulo escreveu a Timóteo. Ele fala explicitamente dessa condição do Senhor, quando ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, você tem o momento que ele vai afirmar, declarar a sua divindade e a sua humanidade. Tem que falar que ele é humano para não confundir que ele é só divino. E tem que falar que ele é divino para não dizer que é só humano. Então nós temos duas naturezas na pessoa de Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que na verdade é o resuminho de João 3, aliás, João capítulo 1, versículo 16. O Verbo se fez carne. Então, primeiro, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o monogenés do Pai, ou seja, o único gerado no sentido de natureza, de DNA mesmo, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Ele é considerado o Pai da eternidade, um dos nomes dados ao Messias, Isaías 9,6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas, João 1,3. Aliás, ele inicia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, antes da encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai, o Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, quando vai falar da sabedoria. Seus atributos, grandezas e perfeições, que é o item 2. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. E sendo Deus de Deus, é imutável. Então ele pode dar vida eterna, porque ele é eterno. Ele é onipresente, pode estar presente em qualquer local. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. E sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. O próprio Pai diz: todo o poder foi dado a ele. E número 3, ele vai citar basicamente Filipenses 2, 5, 11, vai falar sobre a humildade de Jesus. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, a condição messiânica para Jesus era essa, No ventre puro e virgem de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito união da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Isso fica claro em toda a Bíblia. Resuminho do tópico 1, então. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente divino e humano. 2. Jesus, o verdadeiro homem. Então a gente viu a natureza divina, agora a natureza humana. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pela Bíblia que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de toda a evidência bíblica, rejeitaram. Então, Jesus estava no seio do Pai. Isso é importante nós compreendermos. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Diz assim a palavra do Senhor:
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Então, Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Isso é importante, isso, né? Porque a gente viu o Pai através da pessoa do Filho, né? Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, né, na época antes da encarnação. Sendo ele eterno, o Pai da eternidade participou ativamente da criação. E aí cita de novo João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Porque ele é a origem, ele é a fonte, né? Ele é o princípio da criação. Princípio ali no sentido de fonte, de origem, de começos. 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis ele é a semente da mulher. E em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para as gentes, para os goim, para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. E 3, encarnado no Novo Testamento, o Verbo se fez carne. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, João 1,14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, como pregava os docéticos, né? É real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Na agonia, no jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa esperança, a humanidade de Jesus, era completa. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada difere da nossa, ou diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Em tudo foi provado, mas sem pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. E 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então a gente vê isso em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o caminho para a recepção do Messias, do seu Filho, para cooperar com a divulgação do Evangelho. Israel, né, é um povo, porque Israel tinha sinagogas em todo o império, né, que era o ponto onde se lia a palavra. Você tem a Grécia, que dominava culturalmente, então a língua era grega, e você tem Roma, que foi aquele governo centralizador que construiu ligações através de estradas e outras coisas mais. Então tornou o mundo bem ligado. E 5, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também o filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e sob o governo do Império Romano. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, ao que diz o nosso texto áureo, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, conforme Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23 diz o seguinte, Lucas 3, 23, vamos lá, 3, 23, e o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos, quando, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aí ele fala da genealogia. Muito bem, então, veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito de todos os homens. Então, síntese do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo.
Finalmente, então, Jesus, o homem perfeito. Bom, afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era um ser humano semelhante a nós, melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então, primeiro, a humanidade de Jesus. É importante você entender que negar a humanidade de Jesus é tão grave quanto negar a divindade de Jesus. Não pode negar nem sua divindade, nem sua humanidade. Ele tem duas naturezas. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Mateus 1,34, Lucas 7,21. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos trabalhos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. E 2, Jesus, o último Adão, a doutrina do pecado original, capítulo 5 de Romanos. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus 12, 2. E tereis a perfeição espiritual da morte de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os homens, ou do que os céus. Hebreus 7, 26. Tanto no falar como no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava nos seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, resuminho do tópico 2. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Bom, considerações finais. Quando finalmente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Deus realmente providenciou seu Filho. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de Escola Bíblica Dominical, que são todos os sábados, das 17 às 18, das 16 às 17h30, todo sábado na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é bem-vindo, o curso é gracioso, é gratuito, é para você que é professor, para você que quer ser professor, para você que quer aprofundar o assunto, você é muito bem-vindo na nossa aula de formação aula de formação continuada, tá? Então, todo sábado, das 16 às 17h30. Você pode acessar o meu site, www.professoralberto.com.br. Você pode baixar a lição, tá? Para você melhor estudar. E nós já estamos em março, mas ainda dá tempo de você viajar para Israel. Se você tem um desejo no coração, se você tem condições econômicas, entre em contato com a Renova Turismo. O telefone dela é 019-3241-2424. 019-99471-8530. Aliás, 8930. Depois nós temos o 99460-7704 e o
9470-7201. Aí você pode copiar. Seria muito bom você fazer essa viagem conosco. A gente aprende demais. Tem muita coisa abençoada para nós aprendermos nessa viagem. Essa viagem está $3.290, mas você pode dividir até 22 vezes. Então, entre em contato com a Renova Turismo para você conhecer Israel. Essa viagem são 9 dias, só a terra de Israel. E vai ser uma bênção se você puder ir. Eu sei que o curso a visita em Israel é um verdadeiro curso teológico. É uma alegria, uma bênção poder andar na cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, e tantos outros locais como Monte das Oliveiras, o Monte das Bem-aventuranças, Mar da Galileia, Mar Morto. Então tem muitos locais e eu tenho certeza que vai ser grande edificação para a sua vida. Eu te espero na nossa aula de formação continuada. Procura divulgar esse material, esses vídeos, para que outras pessoas tenham também acesso às informações. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.